Conforme prometido, voltei para a gente simular aqui juntos a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. E aí vamos ver aqui quantos jogos que eu vou acertar, porque assim, gente, eu vou sem clubismo nenhum, tá? Eu vou sem clubismo nenhum, vou simular aqui do jeito mais assim. Como que eu posso explicar? Eu vou simular aqui para vocês a próxima rodada do Campeonato Brasileiro do jeito mais sensato possível, sem deixar que o meu clubismo me atrapalhe, tá bom? Então, ó, vamos lá, vem comigo, vamos simular aqui a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa rodada do Campeonato Brasileiro, ela já iniciou hoje, tá? Mas mesmo assim eu vou dar o meu palpite, eu já vou transmitir para vocês a tela onde eu vou colocar o meu palpite, tá? Mas ela inicia hoje com Fluminense e Grêmio, e aí amanhã nós temos Red Bull Bragantino e Cuiabá, nós temos Atlético Paranaense e Vitória na Liga Arena, nós temos Juventude e Fortaleza, nós temos Corinthians e Palmeiras, um derby paulista, nós temos Internacional e Criciúma, nós temos Bahia e São Paulo, nós temos Botafogo e Vasco, um clássico, né? Clássico carioca, Cruzeiro e Flamengo e Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. Então eu vou simular aqui com vocês agora, tá? Eu vou trocar a tela aqui pra gente simular certinho. Eu vou simular aqui com vocês. E aí, no final da rodada, a gente vê se eu acertei, se eu errei, se eu cheguei perto. Enfim, a gente dá uma olhada nisso. Então vamos lá, ó. Acho que daqui tá legal pra vocês enxergarem, tá? Eu vou simular aqui pelo GE mesmo, tá? Eu acho que fica mais fácil para simular pelo GE. Aqui, como vocês podem ver, ó, é a tabela, né, de classificação. Botafogo está em primeiro lugar com 64 pontos. E é interessante, gente, até ver aqui, ó, que só tem alguns times que estão com jogos a menos, né? A gente está quase conseguindo igualar todos os times com a mesma quantidade de jogos. Então, a gente tem o Atlético Mineiro, que está com um jogo a menos, e o Atlético Paranaense, que está com um jogo a menos. De resto, tá todo mundo ali já na mesma faixa de jogos. A gente conseguiu igualar o calendário aí, a quantidade de jogos para todos os times. Então, a gente tem o Botafogo na liderança com 64 pontos. Nós temos o Palmeiras com 61 pontos. Depois, o Fortaleza com 57. Flamengo, 55. Internacional, 53. São Paulo, 51. Bahia, 46 pontos. Cruzeiro 44, Vasco 43, Atlético Mineiro 41, Grêmio 38, Criciúma 37, Fluminense 36, Vitória 35, Corinthians 35, Atlético Paranaense 34, Bragantino 34, Juventude 34, olha que loucura, Cuiabá 27 e Atlético Goianiense 22. E aí, eu vou simular aqui para vocês, tá? Essa rodada. O jogo que tá acontecendo agora entre Fluminense e Grêmio, ó, tá aqui. Então, eu vou simular. Ele já tá acontecendo agora, mas eu vou simular aqui com vocês, tá? Então, vamos começar aqui por Internacional e Criciúma. Gente, eu aposto aqui numa vitória do Internacional, tá? Eu vou colocar aqui o placar de 1-0, porque eu acho que é o que vai ser o placar do jogo, ou pode ser um pouco a mais. Criciúma não tá jogando um bom futebol, até a gente tem em vista o que foi o jogo contra o São Paulo, né, que foi um jogo bem ruim das duas equipes, tanto que terminou num empate bem feio. Então, eu vou aqui de Internacional 1-0. Eu acho que o Internacional ganha e dá uma chegada ali no G4, né? Entra no G4. Bahia e São Paulo. O Bahia não tá bem, tá vindo de uma sequência que não é tão boa, né? Com o Rogério Ceni. Acho que, se não me engano, o Bahia perdeu no último jogo, ó, perdeu pro Vasco em São Januário. Mas eu apostaria em ou uma vitória do Bahia ou empate, tá? Eu acho que o São Paulo não vai ganhar na Arena Fonte Nova. Se ganhar, pra mim, é uma grandíssima surpresa. Apesar de que tem toda aquela questão de que o Rogério Ceni nunca venceu o São Paulo desde que ele virou treinador. Inclusive, ano passado, eu não sei se vocês vão se recordar, mas o São Paulo não tinha ganho nenhuma partida fora de casa. E aí foi lá contra o Bahia quase na última rodada e venceu fora de casa, foram 3 pontos importantíssimos que a gente conquistou.
jogando fora de 3 pontos importantíssimos porque afastou a gente da zona do rebaixamento, porque o São Paulo lutou até o fim, porque não tinha uma vitória fora de casa, só tinha vitória dentro de casa. E foi uma vitória justamente contra o Bahia, do Rogério Ceni, que estava até jogando bem. Mas eu vou apostar aqui num empate, tá? Num empate chorado e sofrido ou uma vitória do Bahia. Botafogo e Vasco. Eu acho que vai ser um jogo extremamente difícil, tá? Eu assisti o jogo do Botafogo na última rodada. Botafogo não jogou bem contra o Red Bull Bragantino. Não foi uma partida boa. O Bragantino teve lá as suas chances, né? Mas o Botafogo chegou e fez o gol, apesar de que tava com o time ali extremamente mesclado, tá? Mas eu aposto aqui num 2-1 pro Botafogo. Eu acho que o Botafogo ganha essa partida. Ou 2-1 ou empate pro Botafogo. Red Bull, Bragantino e Cuiabá. Acho que vai ser um jogo bem feio, graças a Deus, né? Depois da demissão do Caixinha, eu acho que o Red Bull Bragantino talvez tenha um respiro ali, tá? Como o Red Bull Bragantino vai estar jogando dentro de casa, eu vou apostar numa vitória. Até porque eu acho que o Bragantino tá jogando melhor do que o Cuiabá. O Cuiabá não tá apresentando um bom futebol nos últimos jogos. Então, eu vou apostar aqui numa vitória do Red Bull Bragantino. Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, pra mim, é muito claro, tá? Uma vitória do Atlético Mineiro. Eu acho que não só pelo que vem apresentando o Atlético Goianiense, né? Que é um futebol bem ruim, bem abaixo da média. Eu já falei aqui que pra mim, Atlético Goianiense já tá rebaixado, pra mim não tem nem como salvar. Pra mim é o primeiro time ali que já tá rebaixado, né? Cuiabá eu ainda não vou cravar, porque ainda tem algumas rodadas e tá bem embolado aqui. Mas o Atlético Goianiense, sem sombra de dúvidas, eu já cravo que tá rebaixado. Dele para o Atlético Paraná, para o Corinthians, que é o primeiro fora da zona, que seria para se salvar, né? Tem muitos pontos de distância. Então eu não acreditaria numa salvação do Atlético Goianiense, não. Acho que o Atlético Goianiense vai ser rebaixado. Cruzeiro e Flamengo, né? Jogando provavelmente no Mineirão. Eu não aposto numa vitória do Cruzeiro. Eu vou apostar numa vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo tá jogando um futebol melhor. Cruzeiro ganhou chorado do Lanús. E se classificou à final da Sul-Americana, né? Para enfrentar o Racing. Então eu apostaria numa vitória do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tá melhor, com o Felipe Luiz, tá tendo um respiro ali. Então eu vou apostar aqui na vitória do Flamengo. Ou vitória do Flamengo ou empate, tá? Fluminense e Grêmio, eu aposto aqui uma vitória do Fluminense, tá? Eu acho que o Fluminense vai ganhar, se bem que o Grêmio não tá ruim, não tá tão ruim assim, né? Tá tendo poder de reação. Mas eu aposto aqui, eu acho que eu vou apostar num empate, vai. Não necessariamente esse placar, mas acho que eu vou apostar num empate, porque o Fluminense também tá meio abaixo. Clássico Paulista, chegamos aqui ao Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras. Eu sei que tem muita gente que já tá dando por vencido, já tá falando que é o Palmeiras que vai ganhar essa partida, mas eu vou explicar pra vocês por que eu vou dar esse palpite, tá? Corinthians acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana, né? Em menos de algumas semanas foi eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Parece que até os rivais paulistas se completam, né? Porque o Palmeiras foi o primeiro a ser eliminado de tudo, né? Mas o Palmeiras tá brigando ativamente pelo Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro a ser eliminado de tudo. Depois foi o São Paulo e agora o Corinthians, né? O Corinthians chegou até que longe demais com esse time que tem. Só que é aquilo que eu falei. O Corinthians acabou de ser eliminado da Copa Sul-Americana. O Corinthians tem apenas o Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que pode salvar o ano deles é a permanência na elite, porque ano que vem eles já não vão disputar Libertadores, porque é matematicamente impossível o Corinthians conseguir a vaga na Libertadores. É realmente matematicamente impossível isso acontecer, tá? Matematicamente não, porque ainda dizem que tem chance, mas eles teriam que ganhar todos os jogos a partir de agora e torcer para que todos os times que estão acima percam. Então, para mim, isso é praticamente impossível de acontecer. Então, para mim, o Corinthians vai sim fazer o jogo da vida. Eu não tenho dúvidas. Não tem nada melhor na vida do que você tá na bosta, né? Porque o Corinthians tá na bosta. Não tem nada melhor do que você estar nessa situação e você ter uma vitória contra um dos seus maiores rivais, né? Porque o Corinthians, os torcedores do Corinthians dizem que o Palmeiras é o maior rival deles, né?
da capital. Então não tem nada melhor, eles vão estar jogando em casa, com a atmosfera da torcida, precisando se restabelecer. Claro que isso pode pesar. É óbvio que isso pode pesar. São momentos distintos que as duas equipes estão vivendo. O Palmeiras tá brigando pelo Campeonato Brasileiro, alguns pontinhos atrás do Botafogo. O Corinthians está eliminado de tudo e tá com a corda no pescoço no Brasileiro, porque se a gente vê aqui, o Corinthians tá a 1 ponto de diferença do Atlético Paranaense. Então, se o Corinthians perde esse clássico e o Atlético Paranaense vence o seu jogo contra o Vitória na Liga Arena, o Corinthians já volta de novo para a zona do rebaixamento. Então, tá com a corda no pescoço. E na minha análise, tá? Vocês podem concordar, vocês podem discordar e tá tudo bem, tá tudo certo, a gente concorda em discordar, tá? Na minha análise, eu acho que é muito claro que o Corinthians vai fazer o jogo da vida e eu acho que o Corinthians vence esse jogo, tá? Eu acho que o Corinthians não vai perder esse jogo, ou vai vencer ou vai empatar. O Palmeiras não fez um bom jogo contra o Fortaleza, tá? O Palmeiras não jogou bem. Palmeiras é um time que, pelo menos nessa temporada, tá oscilando muito, tá? É um time que realmente tá oscilando bastante em algumas partidas. Tá brigando pelo campeonato? Tá brigando pelo campeonato, mas tá oscilando demais. E eu não acho que o Palmeiras saia vitorioso da Neoquímica Arena. Se sair, assim, né? Absolutamente tudo pode acontecer, gente. Tudo pode acontecer, tudo é provável de acontecer, mas eu não acho que o Palmeiras vai sair vitorioso da Neoquímica Arena, não. Eu acho que o Palmeiras vai acabar perdendo esse jogo aí pro Corinthians, tá? E vai acabar revivendo o Corinthians, porque a sequência do Corinthians também não é uma sequência tão difícil assim, né? O Corinthians vai pegar alguns times que é tratado como confronto direto, e eu acho que eu já falei isso pra vocês, já falei em live, já falei em vídeo, já falei 300 vezes pra vocês que eu acho que o Corinthians não cai, apesar de ser o que a gente quer muito, né? Aí aqui, Atlético Paranaense e Vitória, gente, o que acontece? O Atlético Paranaense ganhou o jogo do Cruzeiro, né, com uma certa dificuldade. Eu sei que 3-0 parece que o Atlético amassou, enfim, mas não. Mesmo com 1 a menos, o Atlético teve muita dificuldade, até porque é aquilo que a gente sempre fala. Quando um time grande entra na zona de rebaixamento, é muito difícil ele sair. Mas assim, é muito complicado. Por quê? Porque o emocional, ele pesa demais. Teve uma situação, por exemplo, do Fortaleza, alguns anos atrás, que o Fortaleza passou praticamente o primeiro turno inteiro com o Vojvoda. O primeiro turno inteiro na zona de rebaixamento. Todo mundo dava o Fortaleza como rebaixado. E aí o Fortaleza simplesmente deu uma arrancada, mas assim, estratosférica. Deu uma arrancada absurda e não foi rebaixado naquele ano. Então, e o Fortaleza é um clube grande. Então, existem exceções. Mas quando você tem a camisa começa a pesar, o emocional começa a pesar, nada dá certo, tudo dá errado, você sempre tá perdendo os seus jogos, eu acho que isso começa a pesar. E é muito difícil de salvar. É óbvio que tem as exceções. Eu citei o Fortaleza, tem o São Paulo também, que vários anos bateu na trave para ser rebaixado. Em 2017 teve o retorno do Hernanes, que foi o que salvou a gente naquele ano, né? Não só o Hernanes, acho que a combinação entre torcida e Hernanes fez com que o São Paulo não fosse rebaixado. E existem as exceções, né? Mas é muito complicado, para mim pesa muito. O Santos ano passado é um exemplo disso. O Santos já vinha flertando com a Série B há muito tempo, por causa de gestões ruins, por causa de presidente ruim, de elenco ruim que não entrega. Então já vinha flertando há muito tempo. E o Santos depositava muito a questão dos meninos da Vila, né? Porque sempre que o Santos estava numa crise, brotava do nada um moleque da Vila e brilhava. Foi assim com o Marcos Leonardo, né? O Marcos Leonardo salvou o Santos muitas vezes. O John, que é um bom goleiro, né? É o John, não, eu acho que é outro nome do goleiro do Santos. Agora eu não vou me lembrar do nome dele. Mas que é um goleiro excelente, né? O goleiro do Santos. Mas vinha flertando há muito tempo com o rebaixamento, né? Não foi do ano passado. E quando entrou na zona do rebaixamento, o Santos, na verdade, não estava na zona do rebaixamento na última rodada.
E entrou, porque perdeu e tudo deu errado. Tudo conspirou pro Santos cair naquele ano. Então, assim, o Santos chegou com chance de se salvar e a única coisa que precisava fazer era vencer o Fortaleza. E não conseguiu vencer. E além de não conseguir vencer, os times que estavam acima venceram os seus jogos. Vasco é um exemplo, né? Que ganhou do Bragantino na última rodada. O Bahia, que precisava vencer o Atlético Mineiro e venceu bem o Atlético Mineiro. Então, tudo deu errado. Então, é muito complicado quando você é um time grande e você se coloca nessa situação. E o Atlético Paranaense está numa situação complicadíssima. Eu não sei se a vitória contra o Cruzeiro pode dar um fôlego para eles, porque eles estão com essa campanha de pacto com a torcida. É um jogo em casa, né? É um jogo que eles vão chamar a torcida, obviamente, né? Mas o Vitória não vem tendo atuações ruins. Então eu acho que o Vitória vai dar trabalho. Eu aposto aqui, gente, ó, honestamente falando, tá? Eu aposto aqui num empate ou numa vitória do Atlético Paranaense, tá? Eu acho que ou vai ser empate ou vai ser vitória do Atlético Paranaense, tá? Eu não apostaria numa vitória do Vitória, não. E aí, pra gente fechar, a gente tem aqui o Juventude e o Fortaleza se enfrentando. O Juventude acabou de demitir, né? O treinador acabou de demitir o Jair Ventura, depois da derrota pro Flamengo, naquele jogo polêmico, né? Mas eu não aposto numa vitória do Juventude, não. Mesmo jogando em casa, eu acho que vai dar Fortaleza, tá? Eu acho que Fortaleza vai vencer esse jogo. E aí, pra mim, a gente vai terminar a rodada dessa forma aqui. Com o Botafogo em primeiro lugar com 67 pontos, Palmeiras com 61 pontos, Fortaleza com 60, Flamengo 58, Internacional 56, São Paulo estacionado ali. São Paulo sobe, né? Um pontinho, porque eu coloquei empate. Bahia 47, Cruzeiro 44, Atlético Mineiro 44, Vasco 43, Grêmio 39, Corinthians 38, Fluminense 37, Bragantino 37, Criciúma 37, Vitória 36, Atlético Paranaense 35, Juventude 34, Cuiabá 27 e Atlético Goianiense 22. Então, assim, pra mim vai ser dessa forma, tá? Eu acho que serão... Eu não vou cravar, tá, gente? É só um palpitômetro que eu tô dando aqui, tá? Não vou cravar que é isso que necessariamente é isso que vai acontecer, mas eu acredito muito que seja, tá? Eu acho que se não for isso, vai ser bem perto. Alguns jogos pra mim é muito óbvio, tá? Jogos como, por exemplo, Inter e Criciúma, eu acho que se o Criciúma ganhar, pra mim vai ser uma surpresa muito grande, porque o Internacional vem numa crescente absurda, apesar de que não fez um jogo tão bom contra o Flamengo, né? Mas vem numa crescente, assim, absurda, vem ganhando pontos aí, então eu acho que jogo em casa, eu acho que o Internacional vai acabar vencendo essa partida. Bahia e São Paulo é aquilo que eu falei. Pode ser que o São Paulo surpreenda, tá? O São Paulo é uma caixinha de surpresas que, cara, não dá pra gente apostar que vai perder ou que vai ganhar. É uma caixinha de surpresas, porque o São Paulo faz jogos muito ruins, que foi o caso como o Criciúma, e faz jogos muito bons, que foi o caso contra o Vasco, por exemplo, que o São Paulo jogou bem. Então não dá pra cravar, tá? Ainda tem toda aquela questão do Rogério Ceni, enfim, não dá pra cravar, tá? Mas eu acho que o São Paulo não ganha esse jogo, tá? E é como eu falei pra vocês, a análise que eu tô fazendo aqui é completamente livre de clubismo. Porque se eu fosse clubista aqui, eu colocaria a vitória do São Paulo, eu colocaria a vitória do Palmeiras, porque eu quero ver o Corinthians rebaixado. Mas eu tô tentando, ao máximo aqui, não ser clubista. Eu tô tentando simular da maneira que eu realmente acho que vai acontecer. Eu realmente acho que esses serão os resultados aqui dessa rodada do campeonato. Eu acho que vai ser dessa forma. E claro, pode acontecer totalmente ao inverso. O Vitória pode ganhar do Atlético Paranaense, que eu não acho que seja uma coisa que não, é impossível de acontecer, tá? Pode ganhar. Fluminense pode ganhar do Grêmio, eu coloquei empate. Cruzeiro pode ganhar do Flamengo e eu coloquei vitória do Flamengo. O Cuiabá pode arrancar um empate do Red Bull Bragantino. Na verdade, esse jogo tá muito com cara de empate, né? Mas pode arrancar um empate chorado. Atlético Goianiense não acho que vai ganhar do Atlético Mineiro. Acho muito difícil ganhar do Atlético Mineiro. Só se o Atlético Mineiro fizer realmente um jogo muito abaixo, um jogo muito ruim, aí existe essa possibilidade. Mas assim, acho muito difícil. Corinthians e Palmeiras é aquilo que eu falei. É um clássico. Corinthians
com a corda no pescoço. Se o Corinthians se pendurar mais um pouco, se sufoca na corda. Já tá com a corda no pescoço, mas tem toda a questão que o Palmeiras tá brigando também lá em cima. Pode ser que faça um jogo bom, pode ser que não faça. Então, é que assim, clássico é uma coisa que eu propriamente não gosto de apostar tanto, tá? Eu não sou apostadora, eu não aposto em casa de aposta. Mas se eu fosse apostadora, clássico seria uma coisa que eu não apostaria. Porque tudo pode acontecer, principalmente na situação que o Corinthians se encontra. Se vocês olharem aqui, ó, falando especificamente dos times que estão brigando lá embaixo, tá? Se vocês olharem as próximas rodadas, ó, o Corinthians tem confronto direto contra o Vitória, o Atlético Paranaense tem o São Paulo, Juventude tem o Bahia, Criciúma pega o Cruzeiro, Fluminense o Internacional, Atlético Goianiense que eu nem pego, mas Botafogo e Cuiabá. Aí se você vê, ó, Corinthians e Cruzeiro em casa, né? O que seria uma possível final de Sul-Americana, mas não rolou. Grêmio e Juventude, ó, confronto direto. Cuiabá e Flamengo, Criciúma e Vitória. Então você vê que os próximos jogos do Corinthians não são jogos fáceis não, tá? Corinthians e Vasco, né? Cadê? Qual mais? Corinthians e Criciúma. Então você vê que Corinthians e Bahia. Você vê que o Corinthians, Grêmio e Corinthians, nessas últimas rodadas o Corinthians vai pegar todos os times que são confrontos direto praticamente com ele, né? E tem alguns jogos em casa. Então, assim, o Corinthians vai acabar pegando times que é confronto direto. Bahia, Criciúma, Grêmio, são confronto direto. Vitória. Então, é matar ou morrer, né? Basicamente. Então, assim, basicamente é isso. Essa é a minha simulação. Eu acho que vai ser dessa forma aqui que vai acontecer. Se não acontecer, é bem próximo. E aí, depois do jogo, depois do que encerrar a rodada, eu trago fazendo o giro da rodada. E aí, no giro da rodada, a gente debate e discute para ver se eu acertei, se eu errei, se eu cheguei perto, se eu não cheguei perto. Pra gente ver mais ou menos aí se a minha simulação deu certo ou deu errado. Por hoje é só, gente. Acho que eu já até falei demais, já extrapolou aqui dos 20 minutos, acho que eu já falei demais. Por hoje é só. Gostaria de agradecer muito a todos os comentários, a todo mundo que está se inscrevendo aqui no canal. Acho que vocês podem perceber que eu estou tentando trazer mais conteúdo, eu quero realmente trazer, alimentar mais aqui o canal, né? Não ficar só falando de pós-jogo, até porque a gente está num período aí em que o São Paulo foi eliminado de tudo, então realmente só tem o Campeonato Brasileiro para falar. E eu até queria pedir a opinião de vocês referente aos conteúdos do canal mesmo. Eu queria saber se vocês têm vontade, porque assim, a maioria, eu vejo que tem muito rival aqui, eu vejo que tem muita gente que torce para outros clubes e realmente vem me ouvir porque gosta dos meus comentários. O que eu queria saber de vocês é se vocês apoiariam o fato de eu trazer... por exemplo, outras competições, no caso. Por exemplo, a gente vai ter final agora da Copa do Brasil, né? Atlético Mineiro e Flamengo. A gente vai ter a final e a gente vai ter a final da Sula também, com o representante brasileiro, que é o Cruzeiro e Racing, no caso. E a gente vai ter a final da Libertadores. O que eu queria saber é se vocês teriam o interesse de que eu traga conteúdo falando sobre outros times também, né? Claro, o enfoque no São Paulo, mas trazer conteúdo falando sobre outros times. Por exemplo, não só sobre outros times, mas falando sobre a final da Copa do Brasil, trazer os meus comentários, as minhas análises, a final da Libertadores. Eu queria saber se vocês têm esse interesse realmente para expandir mesmo e para a gente abranger. Claro que o meu conteúdo principal é o São Paulo, né? Eu sempre vou trazer conteúdos do São Paulo, mas realmente eu queria ouvir a opinião de vocês, porque a opinião de vocês é o que mais importa para mim, porque vocês são o meu público, é para vocês que eu gravo vídeo, então eu queria saber se vocês têm interesse de que seja dessa forma, né? De que nessas competições assim esporádicas eu traga falando sobre, né? Essas competições, falando, por exemplo, sobre a eliminação do Corinthians na Sul-Americana, meu ponto de vista, minha análise. Queria que vocês deixassem aí nos comentários se vocês apoiam, tá bom? É isso, gente. Um grande beijo pra vocês, um excelente final de semana. Depois da última partida, eu trago o giro da rodada, lembrando que tem pós-jogo, São Paulo enfrenta o Bahia na terça-feira, vai ter pós-jogo aqui no canal,
tá? Eu vou trazer aqui, normalmente, seguindo aqui o cronograma do canal. E aí, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho sobre as decisões de Copa do Brasil, enfim, Libertadores e Sul-Americana também, tá? Um grande beijo pra vocês